Nós estamos aqui na Baraúna com meu amigo, meu irmão Gorja. Tem umas histórias de nós dois juntos, depois eu posso relatar. E praticamente tudo que a gente tem hoje com relação ao remineralizador, aquelas ideias todas, tudo começou aqui. Mas esse é outro capítulo, a gente pode fazer um específico sobre isso. Mas o Gorja é engenheiro agrônomo, inclusive tem muita experiência como agricultor. E a pergunta hoje, Gorja, como é que, qual é a função, qual é a importância das bactérias dentro desse conceito de remineralizador? Olá, Luiz, tudo bom, amigo? É uma satisfação sempre encontrar um amigo. Isso é uma pergunta, né, muito frequente. Primeiro, sobre o uso do remineralizador de solo, né? Primeiro ponto importante, antes de citar os micro-organismos, seria o tamanho das partículas, né? Porque vamos lá voltar nossos livros lá atrás, existe o intemperismo químico, físico e biológico. O físico é a quebra de partículas, que vamos quebrar, moer, peneirar essas rochas. Segundo ponto seria o intemperismo químico, que seria os ácidos, né? Os ácidos orgânicos, principalmente. E o biológico. Para a agricultura irrigada, é muito diferente de eficiência do que a agricultura de sequeiro, que a gente vai ter a umidade praticamente o ano inteiro irrigando, e essa umidade vai estar beneficiando a matéria orgânica e os micro-organismos. Eu sou da seguinte pegada: não adianta usar remineralizador se você não tem um pouco de matéria orgânica e micro-organismo. Esses micro-organismos, a gente, numa agricultura irrigada, a gente usa de forma de um uso com caudas orgânicas. A gente faz várias composições, né? Calda ou com composto, ou com esterco, ou com humus, e dentro dessa calda a gente utiliza os micro-organismos. Cada um com a sua função, disponibilizador de fósforo, depende da sua rocha, muitos, a gente faz um blend de micro-organismos. E isso é o que a gente tem feito já há algum tempo e muito satisfeito. E a planta responde, ao contrário do que muita gente fala. A gente está falando isso endossado com análise foliar, das áreas que a gente aplicou e que não aplicou, e a qualidade dos frutos pós uso. A gente planta melão, mamão, limão e milho também para rotacionar a cultura. Mas uma coisa é certa, esse tripé tem que funcionar: granulometria, matéria orgânica e micro-organismo. Bom, inclusive, quando você fala em granulometria, não é só tão somente a rocha. Você tem a parte química, né, da composição química da rocha, e também a granulometria, que é a instrução número 5, ela diz que para ser remineralizador ele teria que ter 3 categorias: o filler, o pó e o farelado. Tudo bem. Agora, com relação à absorção desses elementos que estão na rocha pelo vegetal, qual é a importância e como é que se daria, naturalmente falando, nas bactérias? Não, isso é a liberação do modo, se for um pó de rocha do padrão filler, né, a liberação vai ser mais rápida, em função do tamanho das partículas, né, os micro-organismos. E o farelado, né, vamos dizer, o padrão intermediário, isso. O pó, nós temos o filler, que é o talco, o iodo no meio, né, que é o mais comum, né? Que seria o pó, né? O pó, que a chama o pó de rocha, todo mundo trata como pó, né? E o maior da partícula maior, que é o farelado. Até agora a gente brincando dizendo o seguinte: para cultura de ciclo longo, como a manga, até que a liberação é lenta, pode demorar muito tempo. É porque assim, a vantagem também, lógico que até foi do uso desses materiais, depende muito do ciclo da cultura. Se você é uma cultura de ciclo curto, você vai botar um filler. E a vantagem de você botar o material desse, você bota volumes maiores e ela vai liberando uma parte do filler, vamos dizer, aspas, imediatamente. Isso. E depois um ciclo médio e ciclo longo. E você faz uma vez só e vai voltar depois de muitos e muitos anos.
Porque a própria Embrapa diz que o médio, vamos dizer, o pó, que é o mais comum, a gente o uso dele está mais na cana-de-açúcar, né, como controle de ciclo médio, vamos assim dizer, curto, médio e longo. Então, e também depende muito, quando você fala em quantidade que você vai utilizar, depende muito do tipo de solo. Que é no solo mais arenoso, que a lixiviação é maior, mesmo ele não sendo solúvel, ele retém essa umidade do solo, essas coisas todas. E por isso que ele pode demorar até de 3 a 5 anos no solo com essa nivelação. Mas ainda voltando ao nosso tema especificamente, em si, a bactéria, tá certo? Qual é a função da bactéria com relação à liberação desses elementos para o vegetal? A bactéria ela vai agir sobre a rocha, fazendo com que haja essa liberação, né, de nutrientes. E também vai depender muito do padrão de sua rocha. Se é uma rocha fosfatada, é um tipo de bactéria. Se é uma rocha mais potássea, existem outras bactérias mais específicas. Mas a bactéria tem que ser usada nesse sistema. O que a gente. Algumas pessoas gostam, trata o termo no remineralizador de uma forma muito generalista, não é? Então, para ele ser um remineralizador, é preciso seguir a instrução normativa número 5, que é do Ministério da Agricultura. Ele tem que ter a característica básica, a soma dos óxidos. Óxido de cálcio, óxido de potássio, óxido de magnésio, tem que ser igual ou maior do que 9. O potássio tem que ser igual ou maior a 1. O quartzo, que seria o líbrio, ele tem que ser menor do que 25%. E ainda tem a história do pH de abrasão. E a incidência ou não desses metais pesados. Mas então, se o agricultor, o produtor rural, não tiver ideia dessa legislação, está acostumado, pode até acontecer pessoas que estejam vendendo produto que dizendo que é um remineralizador, mas quando você bota dentro da instrução normativa, não é de fato isso. Então, no nosso caso, no caso da Arizona Farm, né, no caso do Infinity, a gente pode dizer que nós temos o registro como produtor e o registro no Ministério da Agricultura, e tem também o registro como produto, também dado pelo Ministério da Agricultura. Porque mesmo hoje, para você obter um registro junto ao mapa, tem que ter um teste de eficiência agronômica endossado também por instituição séria. No nosso caso, a gente fez na UFESA, fez uns ensaios. Só depois desse ensaio, ele é um dos requisitos para obter o registro. E esse nosso material tem um registro. Isso quer dizer, na realidade, seria o endosso de você utilizar. Não é simplesmente remineralizador A, ou B ou C. Ele foi feito os ensaios com várias dosagens, aplicado inclusive micro-organismos também no ensaio, e deu bons resultados. E foi feito na cultura do milho. Ao contrário que mesmo o ciclo sendo curto, ele teve a eficiência. Agora, você foi praticamente um precursor do uso do remineralizador aqui na fazenda. Com relação aos cultivos, você tem aqui o limão, abóbora, né? Plantou milho, plantou melão, essas coisas todas, mamão, né? E eu diria assim, qual análise você faria com relação ao que você utilizou e se realmente houve uma diferença no resultado? Não, aí não tenha dúvida, aí do uso da eficiência na planta, mais uma vez, voltando, tem que utilizar junto com matéria orgânica e micro-organismo. A gente tem sentido ao longo dos anos, nós estamos cada vez mais diminuindo o uso de adubo químico, e isso que está mostrando a planta, é o nosso custo, é o bolso. A gente tem feito mesmo nossas áreas de mamão, faz muito tempo que não está a fruta tão saborosa, fruta tão resistente, de polpa. E não tem, eu sei que existe várias vertentes, né? Cada um tem a sua opção, uns criticar, mas eu, como produtor, né, como agrônomo, eu não tenho nada a falar, mesmo porque a gente usa e foi visto o resultado em campo.
Eu digo não só o resultado em campo visual, mas em análise foliar. Olha, inclusive tem um fato interessante que aconteceu aqui, Gorja, no mamão, né? Você já estava uma frutificação muito bem definida e você mandou as folhas fazer análise para o laboratório. E o laboratório mandou dizendo que havia uma deficiência, inclusive fazendo formulações. Nós não vamos discutir o nome do laboratório nem É, nada, só o fato em si. E quando a gente aqui via a planta, era top de linha, mas o laboratório, mesmo fazendo análise foliar, dizia que a planta estava com deficiência. Para você ver que muitas vezes nem sempre esse resultado que chega para o produtor, tá certo? Ele tem essa veracidade, vamos assim dizer, comparativamente a outros fatos que acontecem na agricultura. não, na verdade é o seguinte, a gente não pode, em relação a isso, isso eu aprendi com um médico, né, amigo, e eu levo hoje isso para a agricultura, né? Ele dizia o seguinte, na parte humana, a medicina clínica é soberana, né? Se eu tenho uma análise, um exame de sangue, diz uma coisa, e eu estou com você na minha frente, estou lhe vendo e está dizendo ao contrário, então eu tenho que dizer que aquele análise está errada. Da mesma forma com a planta. Eu olho para a planta, eu vejo que ela está perfeita, bem frutificada, e a análise mostra o contrário, eu digo que está errada. Hoje eu já tenho a segurança de dizer isso tranquilamente. E mesmo porque também, no caso de mamão principalmente, os dados são baseados a nível nacional, né? E eu tenho que fazer o meu padrão, fazer meu DRIS para a minha região. Isso. Eu faço uma seleção massal, escolho as melhores plantas e digo, pronto, a partir de hoje o meu parâmetro de níveis vão ser baseados nessas plantas. E pronto, acabou. Não é desmerecendo órgãos A, B ou C ou D, eu criei o nosso. É como você sempre diz, cada caso é um caso. Você tem que cuidar do seu caso. Que não existe a forma de bolo, né? Todo mundo quer generalizar, na agricultura não existe isso. Por último, Gório, dizem também que o silício, que é o carro-chefe do remineralizador, tanto é que ele é tratado como uma rocha silicática de magma andesítico, ela é a importância do silício. E dizem que o silício é um dos responsáveis pela sanidade da planta, não só da parte aérea, como também da parte radicular, influenciando até o uso do remineralizador no solo, com a presença de nematóides e outros organismos que possam causar danos à planta. Não, o silício hoje pode dizer que é um dos elementos que está na bola da vez dos estudos, né, dos pesquisadores, é o silício, né? Silício ele vai dar uma maior resistência da planta, né? Isso aí não tem dúvida, vários trabalhos. E é muito eficiente, a gente faz nada de folha e está lá subindo, está mostrando que está subindo. Olha, já para concluir. Olha, o caso Henrique, eu me encontrei com ele, e ele dizendo que na cana-de-açúcar ele tinha usado o pó naquela época, e estava dando uma praga lá, e se era para pulverizar. Eles não, na área que eu usei o pó de rocha, não pulveriza. E realmente nessa área não houve nenhum ataque dessa praga por ele ter usado o remineralizador, considerando o silício, que diz a bibliografia que ele cria uma película, né, na folha e tal, e impede a entrada desse inseto. E ele comprovou que realmente isso é uma verdade, considerando que a área que ele não pulverizou foi tratada com remineralizador e a área vizinha que não foi usada e realmente houve um ataque dessas pragas. E agora? Interessante. Assim, cada um tem suas observações, né? Cada produtor, cada consultor, né? A gente tem que quebrar paradigmas. Tá bom. Olha, muito obrigado. Valeu, amigo. A nossa estrada é cumprida, agora eu virei apresentador de live, de podcast, né? O importante é a gente prestar serviço, ajudar com a nossa experiência, muitos produtores, muitos agrônomos, muitos técnicos, muitas pessoas que querem entrar na atividade rural e levar um pouco desse conhecimento. Sempre foi a nossa missão. Obrigado, Borges. Até e para vocês, até outro dia. Tchau.